eu não tenho, mas terei. Aí você diz, bom, mas então por que que eles estavam seguindo a Jesus? Você vai vendo. Se você não observou até agora, você tem que ter caído de paraquedas hoje. Mas se você está me seguindo desde Mateus no capítulo 1 há 2 anos e 2 meses, você já viu isso centenas de vezes, as razões. Eles acreditavam que no fim daquela jornada, o que os aguardava não era a cruz, muito menos ressurreição. Era Jesus num trono. E eram eles que tinham seguido Jesus glorificados, com poder sobreexcelente, julgando sacerdotes, sumos sacerdotes, fariseus, todos os ricos importantes das tribos de Israel, julgando o mundo, julgando os romanos, julgando quem viesse, habitando os palácios. A ideia adoecida deles, e que era o incorporamento de uma teologia do domínio e da prosperidade, que vinha dos fariseus, que vinha dos saduceus e que vinha de todo o ambiente teológico escatológico da concepção rabínica de Israel nos dias de Jesus, era o que prevalecia ainda no coração deles. Já tinham ouvido Jesus dizer milhares de vezes a mesma coisa, mas eles não queriam acolher no coração. Porque você só entende o que você quer entender, você só ouve o que você quer ouvir. Gente que faz exatamente a mesma coisa que eles estavam fazendo, achando que estavam seguindo a Jesus, porque no final Jesus iria colocá-los acima de tudo e de todos. Como quase 100% dos crentes que estão à nossa volta pensam exatamente desse jeito. Hoje eu posso ainda até não ter, mas hoje em dia, com a teologia do domínio e da prosperidade, o cara já foi convencido de que se ele der o dízimo, a oferta, frequentar o templo e fizer tudo como o mestre do templo mandar, ele já é aquinhoado com tesouros e bens e farturas e poder e glória e fama e domínio e tudo mais que o coração mais doente e egóico possível deseja. O deles, em nome da espiritualidade, como era o caso do jovem rico, escondido sob o manto de obediências, desejava perversamente a mesmíssima coisa. Então, sendo assim, quem pode ser salvo? E nós? Aí você vê em Marcos 10, eles dizendo e nós. É explícito em Marcos 10. Ou em Lucas 18, e nós? Porque eles eram de classe média, baixa e gente de classe pobre. Mas essa ambição pelo poder e pela riqueza, ou essa glorificação de quem tinha dinheiro, poder e riqueza, estava presente no coração de todos eles, como está presente no seu também. Aí, escondidinho, latente, mas presente. E é o desejo da grande maioria é chegar e alcançar isso. E o que eu estou falando aqui é contrário ao desejo do que a maioria de vocês gosta de ouvir. Totalmente contrário. O evangelho do reino de Jesus é contrário a tudo aquilo que você, que se diz cristão hoje, gosta de ouvir. Nenhum coach interessado em dinheiro vem e ensina isso que eu estou ensinando. Só um cara que esteja comprometido com Jesus e com a verdade do evangelho é que tenha coragem de fazer o que eu estou fazendo contra mim mesmo. Porque eu sei o que habita o coração de vocês. É fácil saber. Depois de tantos anos lidando com tanta gente, você acha que eu não sei como é o coração da maioria? E o que cada um almeja de Deus? Por mais que isso esteja escondido no lugar mais oculto da alma, tem um e nós, Jesus. Não tem uma cláusula de exceção
em nosso favor, exceto para aqueles que fizeram um esforço momentâneo e largaram algumas coisas para me seguir durante 3 anos e 6 meses, esses possuirão a terra. Isso eu lhes garanto. Mas quando Jesus diz que são os mansos que possuem a terra, o conceito de possuir a terra era diferente de ser proprietário de terra. Se tornar latifundiário é totalmente diferente. E conquanto eles não quisessem entender, lá no fundo eles sabiam que era totalmente diferente, mas eles não se cansam de achar que Deus tem planos especiais. É uma das coisas mais nojentas para mim que eu ouço há 51, 52 anos. Esse povo que diz, Deus tem um propósito especial para você, eis meu servo que ele te diz. Cara, eu já botei muita gente para correr com esse papo furado, com essa mentira. O propósito especial de Deus para você. O propósito especial de Deus para mim, para você, já está manifestado, é Cristo. É me tornar semelhante a Jesus. É me dar a coroa da justiça, a qual o Senhor, o reto juiz, já reservou para mim e para todos quantos amam a sua vinda. Mas para vocês, isso não é o bastante. Vocês querem mesmo poder e glória que só Satanás tem para dar, daquele tipo que propõe: tudo isto eu te darei se prostrado me adorares. Se você relativizar tudo como filho de Deus e se curvar diante de mim, eu vou dar tudo que você quer. É isso que lá no fundo você quer e não admite que quer. Por isso, tem gente que tem até pavor de ouvir o que eu estou dizendo, porque complica a vida. Saber disso faz o cara nunca mais conseguir ser o mesmo. Por isso tem muita gente que diz, é sobre isso que ele vai falar hoje, deixa eu sair daqui correndo, eu não quero nem saber. E nós? E nós? Sendo assim, quem pode ser salvo, incluindo a gente? Não tem uma cláusulazinha para nós, não? Jesus fitando neles, fitando fixamente neles o olhar, fitando neles o olhar, fitando em cada um deles o olhar, Jesus fitando neles o olhar, olhando na íris de cada um deles, profundamente lendo os seus corações, fitando neles o olhar. Imagina esse fitar do olhar de Jesus. Que traspassamento. Vai lá no âmago do ser, nos lugares mais ocultos da mente, do espírito, nos esconderijos, nas sombras mais profundas do ser. Fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens. O que é impossível aos homens? A um ser humano qualquer entrar no reino dos céus. E mais dificilmente ainda, a um ser humano que tenha muitos poderes, muitas riquezas, muitos bens, muitas propriedades, e que coloque nisso a sua confiança, o seu poder, a sua glória, a sua segurança, e coloque isto acima de tudo e cultue isso como se cultua a Mamon, que é uma divindade vinculada ao dinheiro, à posse, à propriedade. É o culto ao bem material, à posse, ao consumo, ao que se apalpa, ao que se pega. É a glória do possuir, é o culto a Mamon. Jesus olha nos olhos deles, sabendo que aquela é uma doença de todos eles, e diz: isto
é impossível aos homens. Porque o conceito de poder é relativo. Mesmo algumas pessoas que, do ponto de vista quantitativo, não têm tantos poderes, mas no coração tem a ambição da posse. Ou tem a glória mental de dizer, eu não dei sorte até aqui, mas eu sei que eu mereço. E a própria glorificação desse mérito associado a possuir, a ter e a carregar consigo e a demonstrar e a expressar a quantificação, está presente mesmo no coração de quem não tem e fica com raiva de quem tem porque acha que o outro tem deveria ser alguma coisa que ele próprio tivesse também. E não é por nada. É por mera inveja. É por competição animal. É por busca de mediocridade contra mediocridade. É por valorização daquilo que se manifesta como quantidade, e como posse, e como reserva, e como poupança, e como elemento materializável que a gente possa sentar e dizer como aquele que Jesus chamou de louco aqui no Evangelho de Lucas, que é o indivíduo que amealhou, somou, ganhou, teve, até o dia em que ele sentou e disse, ó, minha alma, regala-te, alegra-te, porque agora tu tens bens para muitos e muitos anos, para muitas e muitas gerações. E Jesus, olhando para essa figura, está presente no mundo para todo lado, mas que na descrição dele era uma projeção imaginária para criar um holograma de visualização na mente dos seus discípulos, chamou de louco, ó louco. Ouviu uma voz dos céus dizendo, ó louco, e o que tu tens? Para quem será? Para quem ficará? Tu não sabes de absolutamente nada. Podes amanhecer já partido do espaço-tempo, duro, morto para ser sepultado, tirado da cama e jogado numa vala. E aí o resto é briga pelas tuas posses, seu idiota, seu louco, seu tolo. Foi como Jesus o chamou. E nós? E Jesus disse, isto é impossível aos homens, a qualquer um de vocês. Mas a salvação não vem de vocês, vem de Deus. Mas de Deus e para Deus, tudo é possível. Até a salvação de vocês que não têm nada. Vocês acham que estão sendo salvos pelo quê? Por não terem nada? Não, aos homens, entrar nessa graça é impossível por conta própria. Porque quem não é rico de bens que possua e que contabiliza, é rico de arrogância, mesmo daquilo que não possui, mas acha que é seu mérito possuir, e que sente ódio do mundo e da existência, de Deus e de tudo que possa ser por ele concebido como existente, porque não lhe favoreceu ter aquilo que ele merecia. Então, quem tem está perdido pelo culto ao que tem, e o que não tem está perdido pelo culto ao que deveria ter, e odeia tudo mais e todos mais, porque acha que boicotaram seu direito de acesso ao que deveria possuir. E todo mundo é nivelado no mesmo plano, pois todos pecaram e todos igualmente carecem da glória de Deus. É isso que Jesus diz. Então lhe falou Pedro, eis que nós tudo deixamos e te seguimos.
Que será, pois, de nós? Você veja como o conceito de ter e não ter é de uma relatividade enorme. O jovem rico tinha ido embora porque era dono de muitos bens e propriedades. E Pedro tinha, comparado com esse rapaz que foi embora, era uma merreca. Mas para Pedro era um tesouro inimaginável. E agora ele traz e esfrega na santa face de Jesus, dizendo: e nós, que fizemos grandes renúncias, e deixamos para trás os nossos barquinhos, os 4 barquinhos ou 5 que tínhamos, e os peixes que pescávamos no mar da Galileia, e que éramos obrigados a trocar por charque lá na coletoria de Mateus, porque essa era a determinação do governo romano, para que o peixe fresco fosse para os palácios e para as autoridades religiosas de Jerusalém e dos romanos, enquanto o povo, mesmo que pescasse peixe fresco do rio, que é cheio de tilápias no mar da Galileia, comesse charque, comesse peixe salgado, porque o peixe bom ia para os poderosos. Mesmo pescando peixe fresco e comendo charque, Pedro, no entanto, diz: e nós, que tudo te deixamos e te seguimos, que será, pois, de nós? E assim o Evangelho, do ponto de vista psicológico, desnuda a alma humana e mostra como quem tem lida com quantificações e quem não tem lida com a projeção quantificável daquilo que acha que deveria ter e que merecia possuir, e que contabiliza aquilo como renúncia quando faz qualquer outra coisa, seja servindo a Deus no próximo, seja servindo ao próximo, seja socorrendo alguém de algum modo, de alguma forma, está sempre em estado de contabilização. Esse estado de contabilização parece habitar praticamente a quase todos nós ou a todos nós o tempo todo. Pelo menos o coração de Pedro estava habitado por isso. E nós? Nós deixamos tudo. O que é tudo? Veja como tudo é relativo. E como a gente pode ficar arrogante de um tudo que seja muito e de um tudo que seja nada. Porque se tudo que é muito ou tudo que é nada, o valor dele é projeção daquilo que habita a nossa subjetividade, daquilo que é em si o nosso ethos mais subjetivo e a nossa designação de valores mais subjetiva. Tanto faz se do lado de fora é quantificavelmente muito ou demais, ou se é praticamente nada, mas dentro de nós a gente se equivale. Como eu acabei de dizer, citando Romanos 3, a gente se equivale, porque todos pecaram e todos igualmente carecem da glória de Deus. E nós? Bom, eu vou deixar essa resposta do e nós para amanhã, porque aqui a 1 hora do TikTok já se foi. Eu agradeço os 4.000 que nessa quarta-feira de cinzas estiveram aqui conosco no TikTok. E é um dia que eu sei que seria de pouca frequência. Todo mundo e muita gente ainda está voltando de viagem, dos lugares para onde foram, de modo que eu acho extraordinário ter tido 4.000 aqui no TikTok. E os que estão na nossa plataforma oficial no YouTube, muito obrigado. Amanhã eu continuo com você aqui, depois do verso 27 dessa pergunta de Pedro, e de tudo que ela já nos revelou. Eu vou pegar do verso 28 em diante, onde há uma quantidade enorme de coisas a serem ditas, com calma. Vocês vejam que eu estou falando com extrema tranquilidade e calma, querendo que todo mundo que tem um bom coração me entenda e me compreenda. Eu te peço, Jesus, que essa tua palavra
que não é pregada, que não é ensinada, que não é dita, que é escondida, que em alguns lugares chega a ser abominada, que é algo considerado golpe baixo, que faz com que os coaches da riqueza digam que Jesus só falou isso porque era solteiro, era celibatário e não tinha nenhuma preocupação com mulher e filhos. Do contrário, ele teria elaborado um outro conceito de tratamento do dinheiro e da riqueza. E os que não têm essa coragem de blasfemar para fora, todavia no coração, quando batem aqui, dizem: eu não consigo entender aquilo. Não conseguem entender porque não querem compreender. E tu não estás advogando a pobreza de ninguém. Tu só estás ensinando a como ter sem ser possuído pelo que se tem. E como ter sem que o que se tenha signifique a expropriação volumosa dos que nada têm ou pouco têm, ou a eles quase nada resta. Eu peço que o Espírito Santo nos ajude a compreender a economia divina e a sabedoria de Jesus. É o que eu te imploro. Em teu nome, Senhor Jesus, ressuscitado de entre os mortos. Amém e amém.